Graça e paz a todos, né? Hoje eu decidi fazer um vídeo a todos vocês, principalmente os nossos irmãos da nossa igreja. Claro que pode ser replicado a mensagem aí para outras pessoas, mas o objetivo maior era falar com os da casa, né? Isso porque, né, nesse último domingo aconteceu algo que me chamou um pouco a atenção e confesso que isso já era algo que já me incomodava, mas o Senhor falou algumas coisas comigo que eu quero compartilhar com vocês através desse vídeo. Vai ser um vídeo muito objetivo, vai ser um vídeo muito focado, não vamos demorar muito, prometo a vocês que a gente não vai aqui perder muito tempo com a mensagem que eu queria trazer a vocês. Nesse último domingo agora, nós tivemos algum problema na transmissão do nosso culto e algumas pessoas começaram a me mandar mensagens falando do problema, que não estavam conseguindo acessar. Mas o que me chamou a atenção não foi o problema, né? Nós já tivemos algumas situações assim de transmissões que aconteceram problemas de internet, por mais que a gente tente se consertar e fazer da melhor forma possível, né? Já tivemos problemas assim. Relato dois que eu me lembro aqui de cabeça, mas já aconteceram outros, que foi o estudo que nós fizemos da primeira carta de Paulo aos Coríntios. No último capítulo, capítulo 16, tivemos um problema e não foi gravado. E agora, recentemente, também no segundo capítulo que nós estávamos estudando, né, de Coríntios, uma coincidência, mas o último capítulo, capítulo 13, também teve um problema. E essas mensagens acabaram sendo perdidas porque não conseguimos gravar, né? Só quem estava presencialmente acabou aproveitando. No fim, no culto de domingo passado agora, acabou que está disponível aqui no canal, acabou dando certo a transmissão, acabou acontecendo, mas várias pessoas estavam, né, me mandando mensagens e não por isto. Mas isso me levou a me incomodar com algumas coisas e é por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje aqui para você, né? Pensar e meditar bastante nesta mensagem, né? Nós precisamos ficar muito atentos aos sinais das mudanças que a pandemia causou em todos nós. A pandemia causou algumas mudanças, sim, mas talvez não sejam as mudanças que as pessoas estão acreditando ou achando, né? Então, é óbvio que eu vou trabalhar sobre fatos aqui, não imaginação e nem dando a minha opinião particular. Então, sobre essas mudanças, esses sinais que a pandemia causou, é baseado nisso que eu quero trazer essa mensagem a vocês e eu quero falar de duas coisas que se opõem aqui de uma forma muito clara e o mais objetivo possível. Eu peço que você redobre, triplique a sua atenção muito no que nós vamos falar aqui. Prometo, como falei no início, ser bem objetivo. Bom, primeiro, toda melhoria, coloque isso na tua cabeça, não porque eu estou falando, porque eu vou te mostrar que isso é uma verdade, isso é uma lei da vida. Toda melhoria, ela exige muito esforço. Toda melhoria exige esforço e exige sacrifício. Toda e qualquer melhoria em qualquer área da sua vida. Nós não estamos falando só do relacionamento do homem com Deus, mas em qualquer área. Eu vou dar alguns exemplos. Se você quer melhorar o seu corpo, quer ter um corpo mais saudável, com uma preparação física melhor, o que você precisa fazer para melhorar o seu corpo? Você precisa esforço, exercício, você precisa malhar, você precisa fazer alguma atividade física. Sem isso, o teu corpo não vai melhorar. Vamos imaginar que você queira melhorar a sua alimentação para que você tenha uma saúde melhor. Eu quero ter uma saúde melhor, eu quero ter uma velhice mais saudável, eu quero me preparar para esse tempo. O que você precisa fazer para melhorar a sua saúde? Sacrifício, esforço. Você vai ter que abrir mão de alguns alimentos, você vai ter que abrir mão até da quantidade desses alimentos. Toda melhoria exige esforço. Você quer ser um bom pai, você quer ser uma boa mãe, você quer ser um bom filho, você quer ser realmente um bom cidadão, o que você precisa fazer para ser uma pessoa melhor? Você vai precisar se esforçar. Você vai precisar se sacrificar. Se você quer receber mais, ganhar um salário melhor, ser melhor remunerado, o que você vai precisar fazer? Você vai ter que fazer algum sacrifício, algum esforço.
Você vai precisar estudar, fazer mais cursos, se especializar, vai ter que trabalhar mais horas, você vai ter que fazer algum tipo de esforço e sacrifício para poder melhorar a sua renda. Então, esta afirmação de que toda melhoria ela exige esforço não é uma coisa que eu inventei. Eu dei aqui exemplos para você para mostrar que toda melhoria exige esforço, exige sacrifício. Em oposição a isso, eu vou falar sobre o segundo ponto. Toda piora, até agora nós falamos da melhoria. Toda melhoria exige esforço. Agora, toda piora não requer nada de esforço. Toda piora naturalmente ocorre com o homem. O simples fato de você não fazer nada, você está piorando. O fato de você simplesmente não se esforçar, não fazer nada sobre qualquer área da tua vida, gera uma piora naturalmente. Vou pegar os mesmos exemplos. Se você não faz nada, nenhuma atividade física com o seu corpo, o que acontece com ele naturalmente? Ele piora, ele atrofia, ele perde força, ele vai perdendo qualidade e saúde naturalmente pelo simples fato de você não fazer nada. Ou seja, a piora vem naturalmente na ausência de esforço. Se você não faz nada, naturalmente você está piorando. Para melhorar, você precisa se sacrificar. Para piorar, você não precisa fazer nada. Você não precisa levantar da sua cama, do seu sofá, para piorar a qualidade de vida. O simples fato de você ficar neles, parado, sem fazer nada, você está piorando. Bom, se você não se sacrificar, mas continuar comendo tudo que você tem vontade, tudo que vem na tua cabeça e a quantidade que você quer, naturalmente a tua saúde também vai piorar. Ou seja, toda piora ocorre naturalmente sem esforço. Deixa a vida te levar. Deixa o vento te carregar para onde você quiser em qualquer área da sua vida. Todas as vezes que você tiver essa atitude, você vai piorar. Se você gasta o seu dinheiro sem controle, sem nenhuma preocupação e passa cartão e vai, passa e vai gastando dinheiro, o que acontece com as suas finanças? Ela melhora ou ela piora? Quando você não se esforça, quando você não se sacrifica, você simplesmente piora. A piora vem naturalmente. Ela não é um plano que deu errado e por isso você piorou. A piora é quando você passa por dificuldades, normalmente é uma consequência daquilo que você não se esforçou para fazer. Então, você não precisa fazer nada para piorar. Nada. O simples fato de você não se mexer, você não precisa, será que eu estou piorando? Olhe para a tua vida. Se você não se esforça, se você não faz nada naquela área, naturalmente você piora. Uma coisa que é importante, que ninguém fica estacionado. Isso é um grande engano. Não, fisicamente eu estou estacionado, eu não estou fazendo nenhum tipo de exercício, mas o meu corpo é o mesmo. Você se engana. A cada dia que você não ativa o seu corpo no esforço físico, que você não se sacrifica para ter uma alimentação melhor, a cada dia que você passa, que você não controla as suas finanças, você está piorando. Ninguém estaciona. Ou você está melhorando, ou você está piorando, atrofiando, reduzindo-se e ficando cada vez pior. Ninguém estaciona. Ou seja, se você não está fazendo nada, você está piorando. Então, a pergunta que eu quero fazer sobre essas duas afirmações, comprovadas cientificamente em todas essas áreas que eu falei aqui, e espiritualmente falando também pela palavra de Deus, a pergunta que eu faço é: por que nós achamos que naturalmente a pandemia melhorou as pessoas e nós estamos melhores? Por que a pandemia causou melhoria na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de enxergar as coisas? O que faz você acreditar que você está melhor depois desses 2 anos de pandemia? Porque se você não fez nada, se você nesses 2 anos não iniciou nada diferente da sua vida em termos de esforço, nada, não tem como você ter melhorado. Não tem como você ter evoluído, crescido em qualquer situação se você não se esforçou, porque isso é uma lei da vida. O que você fez nessa pandemia para melhorar a sua vida? Ou melhor a pergunta, qual foi o esforço que você começou a fazer neste período de pandemia? Que tipo de esforço?
Para sua saúde, por exemplo, o que você fez? O que você começou a se exercitar? Você começou a melhorar a sua alimentação? Se você não fez isso, significa que você piorou nesta pandemia, você não melhorou. Bom, o que você fez com a sua família nesses últimos 2 anos na pandemia? Você começou um trabalho com seus filhos, com seus pais, você começou de conversar mais sobre os problemas, os desafios, o que nós podemos melhorar. Você começou a fazer um plano de leitura maior da palavra de Deus, você tem orado mais, você tem se importado mais com as questões de Deus ou não? Se você não tem feito nada, nenhum esforço, nenhum sacrifício, nada com relação à sua família, com relação à sua vida, é porque você não melhorou nessa pandemia. Bom, com relação a Deus, se você tem buscado mais a Ele, obviamente, buscar ao Senhor requer algum tipo de esforço, renúncia de alguma coisa, de tempo, de lazer, mesmo que seja pouco, mas requer uma renúncia. Ou seja, esta pandemia, naturalmente, ela piorou as pessoas, porque as pessoas não se esforçaram mais, as pessoas não criaram maneiras para oferecer mais, se sacrificar mais, exigir mais de si mesmo. Pois, naturalmente, você não vai melhorar porque você simplesmente não tem se esforçado. Vocês vão entender onde nós queremos chegar. Olha só, o que eu tenho percebido, por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque eu tenho amigos, outros amigos pastores, e a gente conversa, existem grupos de pastores que eu participo e eu converso com alguns desses pastores, e o que a gente tem percebido de uma forma geral, isso não é local, não é pontual, mas o que a gente tem percebido de uma forma geral é que os cultos presenciais, eles não têm sido mais uma prioridade para as pessoas. A ausência das pessoas com o pretexto de acompanhar os cultos via online, que tem sido a maior justificativa das pessoas não estarem presencialmente, na verdade, essas pessoas, a maior parte delas, nem estão nem online acompanhando os cultos. E eu não preciso dizer para vocês qual a grande, imensa diferença do culto online e de você estar no culto presencial. Se eu tiver que te explicar isso, eu acho que a gente tem que ter muitas outras conversas para você entender, se você não percebeu esta diferença. E as pessoas estão priorizando o culto online do que o culto presencial, porque na cabeça delas elas pensam que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. A palavra de Deus não diz que se tiverem 2 ou 3 conectados na mesma rede, o Senhor ali se faz presente, mas a presença física é o que faz a manifestação do Senhor acontecer. Isto é um fato inquestionável e bíblico. E o que nós temos percebido? Que as pessoas, elas estão se acomodando e estão perdendo o entendimento do que é o sacrifício de servir ao Senhor. E essa pandemia, ela veio enraizar exatamente isso que eu quero falar para vocês agora nessa parte final desse vídeo, para trazer um esclarecimento o porquê nós estamos falando isso. Eu vou falar duas coisas. Primeiro, o esforço, todo o esforço que você já faz vários tipos de esforços na sua vida todos os dias. Você faz esforço para ir trabalhar, você faz esforço para conseguir conquistar alguma coisa. Nessa pandemia eu vi que muitas pessoas, por exemplo, hoje estão trabalhando muito mais. Famílias que eu vejo que estão trabalhando muito mais do que até antes na pandemia. Estão trabalhando de forma absurda e estão colhendo frutos por isso. Quanto mais você se esforça, melhor é a sua vida naquele assunto, mais reconhecimento, mais resultado você atinge. Então, se você profissionalmente trabalha mais, você vai ganhar mais financeiramente. E isso aconteceu com algumas pessoas, por exemplo, nessa pandemia. Então, isso é uma coisa importante. Toda melhoria, ela é derivada de esforço. Porque naturalmente, nós, por herança do que recebemos de Adão e Eva no Éden, naturalmente, se nós não fizermos nada, cruzarmos os nossos braços e deixar a vida nos levar, nós vamos piorar a cada dia. A única forma de melhorar é você nadar contra a correnteza natural da vida. Naturalmente você piora. Para melhorar, você precisa se esforçar, você precisa fazer sacrifício, você precisa fazer alguma coisa que vai te custar para você melhorar. Então,
A minha preocupação é que as pessoas elas fazem esforço para tantas coisas na sua vida, mas não têm feito sacrifícios para Deus. Pelo contrário, os restícios de sacrifício que o povo ainda fazia a servir ao Senhor já não são mais existentes na pandemia. Pegar o seu carro, gastar R$ 7, R$ 8 de gasolina, ou talvez um pouco mais ou um pouco menos, se dirigir até a casa do Senhor, cultuar ao Senhor e depois ir para sua casa por 2 horas, se tornou um sacrifício tão grande, porque é ridículo este sacrifício, mas para nós ficou um sacrifício muito difícil, porque eu tenho conta online, hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça, eu trabalhei, eu estou cansado, isso e aquilo, nós arrumamos uma série de desculpas, porque este sacrifício para nós ele é enorme. Lembre-se, o fato de você não estar fazendo o sacrifício, você não está melhorando, essa é uma lei da vida. Nós temos que estar em comunhão com o Senhor, e mesmo que isso nos custe e requer sacrifício e esforço, porque é isto que nos faz melhorar, é isso que nos faz crescer. Ao invés de se preocupar, e eu quero dar um conselho, eu sei que existem muitas pessoas no nosso meio e sempre estão muito preocupadas, o que eu posso fazer para Deus? Eu quero fazer eu quero fazer a obra de Deus, eu quero fazer algo para Deus. Eu quero dar um conselho. Ao invés de você se preocupar tanto em conseguir arrumar alguma coisa para fazer, ser inserido na obra de Deus, ao invés de você se preocupar tanto em o que fazer para Deus, dedique-se em obedecer e servir a Deus, porque isso já requer um sacrifício. As pessoas não estão se sacrificando pelo Senhor. E eu vou contar aqui duas histórias que são iguais e você conhece boa parte delas. Eu vou falar sobre o povo de Israel e vou falar sobre a Igreja de Cristo. São dois povos que servem a Deus e que passaram pelas mesmas situações e estão indo para o mesmo lugar. Vamos lá, vamos fazer uma reflexão aqui. Olhe para a história. Primeiro sobre o povo de Deus. Olha que interessante. O povo de Deus, quando ele era escravo no Egito, o povo hebreu, quando ele era escravo no Egito, ele era um tipo de povo. Eu vou te explicar que tipo de povo era. Era um povo que, mesmo nunca tendo tido nenhuma experiência com Deus, clamava a Deus, orava a Deus, buscava a Deus, convertia as parteiras egípcias com seu testemunho, como nós já falamos há 2 anos atrás aproximadamente. Era um povo que buscava tanto o Senhor que um dia o Senhor falou assim para Moisés: as orações e o clamor do meu povo foi crescendo de tal forma que hoje chegou até mim. Este é o reflexo, esse é o retrato do povo de Deus quando estava no Egito. E como era a vida deles no Egito? Eles eram escravos, humilhados, eles eram explorados, eles trabalhavam de forma suicida para os egípcios, na ganância dos faraós, eles eram explorados de todas as formas possíveis, eles eram sacrificados, eles tinham que pagar com a sua vida para sobreviver. Olha que interessante. Quando este povo vivia em pleno cotidiano e diário sacrifício e humilhação, eles serviam a Deus com qualidade. Então Deus decidiu, entre aspas, aposentar esse povo. Olha o que Deus fez. Ele aposentou o povo, levou para um deserto, mas deu sombra de dia, calor de noite, comida na porta da casa, água brotando da rocha, um líder que defendia e lutava por eles, um servo de Deus como Moisés, deu leis para protegê-los, para que ninguém roubasse as suas coisas e tomasse, deu leis, deu um tabernáculo, deu sacerdotes para oferecer sacrifício no seu lugar. Não precisa se preocupar. Se você pecou, leva a sua ovelha e um homem de Deus vai sacrificar a Deus o seu animal, pedindo e clamando por misericórdia para que Deus te perdoe. Deus, então, entre aspas, decidiu aposentar esse povo de todo o sofrimento, de todo o sacrifício. O que esse povo virou? Murmurador, blasfemos, ingratos, todos eles, com exceção de Josué e Caleb, morreram no deserto. 2 milhões de hebreus que eram tementes a Deus, clamavam a Deus, se sacrificavam. Quanto mais eles se sacrificavam, melhor eles serviam a Deus. Quando Deus então decidiu dar um refrigério a eles, dar paz a eles,
aposentou esse povo se tornou terrível. A melhora só existe com o esforço. Quando acaba o esforço, quando acaba o sacrifício, você piora. Acabei de dar um exemplo inquestionável. Vamos então agora esquecer o povo de Israel, os judeus, e vamos falar da Igreja de Cristo. Vamos falar da Igreja de Cristo. Eu quero separar em 3 fases. A primeira fase da Igreja de Cristo foi uma igreja que foi perseguida pelo Império Romano e pelos judeus também. Era uma igreja onde as pessoas eram jogadas no Coliseu para servir de entretenimento e serem devoradas por leões de forma covarde. Era uma igreja que, quando era presa pelo Império Romano, eles eram pendurados nos postes e os seus corpos eram ateados fogo para iluminar as ruas de Roma. Então, esta era a igreja que tinha que pagar com a sua vida, que tinha que se sacrificar para servir ao Senhor. Bom, a Bíblia diz em Apocalipse, usando como expressão Esmirna, que esse foi o melhor período da igreja. Foi o período em que a igreja mais agradou a Deus, onde teve mais sacrifício, mais esforço para ouvir a palavra de Deus. Eles tinham que se esconder embaixo das casas, nas cavernas, para ter um momento de comunhão. Quanto mais eles se sacrificaram, quanto mais eles pagaram com a vida, mais excelentes eles eram, melhores eles se tornavam. Veio então a reforma 500 anos atrás, e até pouco tempo atrás, ser cristão era motivo de preconceito. O crente é uma pessoa burra, o crente é uma pessoa que não tinha nada para fazer, por isso ela se convertia ao cristianismo e sofria perseguições das outras religiões. O crente era uma pessoa sem valor algum. Quem se convertia ao cristianismo era uma pessoa, quem era protestante era uma pessoa burra, à margem da sociedade, até que, pagando com preconceito, com sacrifícios, quem viveu até a década de 80 sabe do que eu estou falando, sendo um cristão. Ser crente era uma coisa ridícula, era vergonhoso ser crente. E era uma igreja que lutava para fincar a bandeira de Cristo, lutava pelos princípios, mas pagava com muita vergonha, pagava com muitos preconceitos esse sacrifício, esse esforço. Era uma igreja maravilhosa. Por isso que em Apocalipse, a penúltima igreja, chamada Igreja de Filadélfia, é uma igreja que lutou contra todas essas coisas, se esforçou e ganhou uma recompensa descrita lá. Mas podemos observar claramente que de 30 anos para cá, a igreja foi tomada de um comodismo. Todas as nossas facilidades. Eu me lembro, já ainda criança, no final da década de 80, como era difícil para muitas pessoas irem para a igreja. Pegar ônibus lotado num domingo à tarde, num domingo de manhã, depois no domingo à tarde voltava para casa, depois voltava para a igreja de novo, debaixo de chuva, calor, para cultuar ao Senhor, para servir ao Senhor. E esta igreja, quanto mais essas pessoas se sacrificavam e se esforçavam, melhores elas eram. Hoje nós temos toda uma comodidade. Hoje nós temos todo um conforto, o conforto da nossa casa, o conforto do deslocamento da sua casa até a igreja num carro, bem confortável, com um ar-condicionado, com uma direção boa e leve. Você tem uma série de conforto. Você tem uma série de situações infinitamente melhores do que todo o tempo em que a igreja do Senhor, desde a ressurreição de Cristo, veio acompanhando até aqui. E o que a igreja se tornou? Pior. Pior em todos os sentidos. Fraca. A igreja tem se tornado cada vez mais covarde, infantil, imatura. Pode parecer uma coincidência todos esses exemplos que eu dei para você, mas não é uma coincidência. Sem esforço, não tem resultado. Existe uma expressão muito famosa, veio do Sylvester Stallone, do filme Rock, lá na década de 80, e virou um mantra nas academias, pelo mundo afora. No pain, no gain, significa sem esforço você não vai ter resultado, sem dor você não tem resultado, você não tem músculo, você não tem força. Se você não se sacrificar, se você não tiver dor, você não tem ganho. Sem dor, sem ganho. Então, esse é o mantra daqueles que praticam academia, que são amantes da academia, que querem ter uma melhora no seu corpo. Sem dor, sem ganho. Então, para você melhorar, você precisa se sacrificar. Para você melhorar, você precisa se esforçar. Se você não tem se esforçado, saiba de uma coisa, não se engane, você está piorando a cada dia, mesmo que você não perceba.
As pessoas hoje não estão indo nos cultos, e não é só na nossa igreja, eu estou falando isso porque vários outros amigos pastores têm feito isso. O número de pessoas que acompanham hoje os cultos no nosso canal é muito maior do que o presencial. Então, isso mostra que as pessoas estão preferindo ficar nas suas casas do que ir até a igreja. Não é que é discordância doutrinal, não é que tem uma discordância sobre isto ou aquilo, não, não, não. Não, mas não querem se esforçar. Tudo é uma desculpa, tudo é motivo para não congregar com o Senhor, não estar na casa do Senhor, não congregar com os servos do Senhor, estar lá e louvar e cantar ao Senhor, de ouvir que é totalmente diferente. Eu faço aqui menção, quero encerrar fazendo menção sobre isso. Aqueles que participam dos cultos de quinta-feira, inclusive daqui a pouco nós vamos iniciar um, mas o vídeo vai sair só depois e vocês vão entender por quê. Queridos, entre quinta-feira e domingo, sem dúvida, eu, Diogo, que prego nos 2 dias, falo para você sem nenhum receio. Os cultos de quinta-feira, eles são 1000 vezes mais edificantes para a minha vida do que os cultos de domingo, que são maravilhosos. Por quê? Porque quinta-feira é um dia mais difícil para mim e para todo mundo. E aqueles que participam dos cultos presencialmente sabem do que nós estamos falando. Porque é difícil, é corrido, é trabalho, e nós paramos e vamos para a igreja, é um sacrifício maior. E deve ser por este motivo que o impacto e a forma como Deus fala, comigo em particular, nas quintas-feiras, tem sido muito mais impactante que aos domingos. Né? Então, isto é porque o sacrifício é agradável a Deus. Lembra Davi falando para Araúna? Não oferecerei a Deus algo que não me custe nada. Quanto mais nós nos sacrificamos, melhor nos tornamos. A igreja não tem se sacrificado, não abre mão de nada, não se esforça, nem durante a semana, e muito menos a um domingo para ir à igreja do Senhor. É muito triste o que está acontecendo, esse é um vídeo de alerta, e talvez o que vai acontecer é uma coisa muito triste. Que talvez domingo agora a igreja vai estar cheia. E na próxima quinta-feira também nós vamos ter bastante irmãos acompanhando. Mas no outro domingo, esta mensagem vai cair no esquecimento e no limbo. E talvez uma ou duas pessoas vão entender a mensagem efetivamente e aplicar às suas vidas, a entender que sem sacrifício, sem dor, sem esforço, nós não temos recompensa, nós não ganhamos, nós não adquirimos musculatura, nós não crescemos sem esforço, sem sacrifício. Por isso, eu queria deixar essa mensagem aos irmãos, é uma mensagem mesmo para você refletir e pensar sobre tudo que nós estamos falando. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu esperava, eu queria uma mensagem curta aí de 10 minutos, mas enfim, nós estamos quase meia hora de mensagem, mas eu queria que você pensasse sobre isso, que você criasse uma forma na sua vida e não abrir mão e não negociar isso, sabe, de oferecer realmente o que custa ao Senhor, dar a Ele o que nos custa. Eu sei que quinta-feira é difícil para você, como é difícil para mim, queridos, como é difícil para os irmãos que participam, mas faça este sacrifício. Coloque isso como uma prioridade na sua vida, não na próxima semana, não nesta semana que vai se iniciar daqui a pouco. Coloque isso na sua vida. Coloque dias específicos para você acordar mais cedo e orar ao Senhor e ter um tempo de comunhão com Ele, sabe? Mesmo que isso seja difícil, um sacrifício, faça isso porque a gente está acostumado a nos sacrificar por um monte de coisa que não vai nos conduzir à eternidade. Entenda que somente o sacrifício e o esforço vai nos melhorar. A pandemia mostrou que nós, de uma forma geral, a igreja, os homens, a humanidade, nós pioramos. Por quê? Porque nós estamos nos acomodando cada vez mais. Sem sacrifício, sem esforço, não tem melhoria. Se você não está se sacrificando por nada, se você não está se exercitando, se você não está se esforçando por algo, você também não está estacionado, você está piorando. Talvez ainda não percebeu, mas você já está esfriando, você está piorando. E quando chegar o momento em que você vai precisar de saúde, se você não tivesse preparado para isso, o teu coração não vai aguentar. Espiritualmente falando, emocionalmente falando e fisicamente falando, né? Nós temos que plantar hoje a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física também, porque quando chegar o dia em que isto for exigido de nós,
nós vamos estar com a força necessária para enfrentar a tempestade que vier sobre as nossas vidas. Então entenda que toda melhoria exige esforço. Que o Senhor possa falar ainda mais e mais com você, né, através dessa mensagem, e que ela não seja uma mensagem semanal, mas que ela realmente possa penetrar no teu coração e mudar a tua forma de se relacionar com Deus, de estar em comunhão com a igreja do Senhor, aonde você estiver, né? Não necessariamente as pessoas que estão vendo esse vídeo são da nossa igreja, da nossa congregação, mas de muitas outras igrejas e congregação também. Deus te abençoe, que você possa ser impactado pelas ações de Deus na sua vida a cada dia por permitir, se sacrificando, lutando por este reino, para que você possa crescer e se tornar cada dia mais agradável ao Senhor. Deus te abençoe e graça e paz.